Neste vídeo eu vou te ensinar o passo a passo completo de como criar um gráfico de velocímetro como este aqui. Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula, o meu nome é Diego Silva e eu sou o criador do canal. E então, bora pro vídeo? Nesta aula eu vou te mostrar os detalhes para que você possa compreender e então construir o seu próprio gráfico de velocímetro. O gráfico de velocímetro nada mais é do que uma combinação de dois gráficos. Nós utilizamos alguns efeitos visuais para que a gente consiga deixar ele com essa aparência de velocímetro. Basicamente, os dois gráficos que nós vamos utilizar aqui é o gráfico de rosca e um gráfico de pizza. Aqui eu deixei os campos que são necessários para que nós possamos criar nosso gráfico. Aqui nós temos o campo da base e aqui o campo do ponteiro. Também coloquei aqui a informação do ângulo que nós vamos utilizar no nosso gráfico. Depois, quando nós utilizarmos, você vai entender o porquê. Aqui eu acrescentei também um botão de controle apenas para demonstrar como que funciona o gráfico de velocímetro. Mas no final do vídeo eu vou ensinar como você pode criar esse botão de controle. Aqui vamos entender como funcionam esses dados. Essa base aqui é o que compõe o nosso gráfico de rosca. A gente aqui tem um efeito visual. Eu ocultei algumas informações, vou ensinar como que isso é feito. E o gráfico de ponteiro, ele compõe o nosso gráfico de pizza, que ele vai demonstrar o nosso ponteiro. Quando esses dados são alterados, ele indica onde ele está no nosso gráfico de velocímetro. Então eu vou apagar essas informações aqui, para que nós possamos criar o nosso gráfico do zero. Esses dados aqui eu vou apagar. Aqui eu tenho uma coluna oculta, deixa eu reexibir, vou apagar esses dados aqui também. E vamos iniciar. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: nós obrigatoriamente vamos ter que ter um complemento. Esse complemento ele vai representar metade do valor do nosso gráfico total. Para esse exemplo aqui, no caso o gráfico que nós vamos criar, eu coloquei 5 indicadores: o ruim, regular, bom, ótimo e excelente. E como o complemento ele representa metade do meu gráfico, o restante dos dados ele tem que representar a outra metade. Então, se eu somar esses dados aqui, no caso dos status, ele vai dar um somatório de 100, que vai ser a outra metade do nosso complemento. Se fosse apenas 4 indicadores, eu teria que colocar aqui proporcionalmente. O que eu fiz? Como são 5, eu dividi 100 por 5, cada faixa aqui ela ficou com a quantidade de 20. Eu vou selecionar os dados, vou até a guia inserir e vou colocar um gráfico de rosca. Note que essa parte verde ela representa o complemento, como eu falei, metade, e o restante representam as outras fatias. Aqui nós precisamos arrumar o posicionamento do nosso gráfico. Por isso eu já deixei a informação aqui, ó, do ângulo 270 graus. Então eu vou clicar sobre o nosso gráfico, botão direito, formatar série de dados, e aqui em ângulo da primeira fatia eu vou colocar 270. E ele vai posicionar o nosso gráfico da maneira correta. Aqui eu vou selecionar o gráfico novamente, vou clicar somente sobre essa fatia verde, ele vai selecionar essa parte aqui e agora eu vou formatar. Vou vir aqui em formatar, preenchimento da forma eu vou colocar sem preenchimento, contorno, sem contorno. Aqui praticamente nós já começamos a tomar forma no nosso gráfico de velocímetro. A legenda nós não precisamos, o título também nós não precisamos, eu vou apagar nesse caso aqui. E aqui nós já podemos começar a colorir o nosso gráfico. Eu vou selecionar cada fatia individualmente e vou colocar as cores conforme eu tinha colocado no outro gráfico. Então eu vou clicar sobre o nosso gráfico, ele vai selecionar todas as fatias, eu vou clicar novamente, ele vai selecionar uma fatia individual. Então eu vou vir aqui em formatar, preenchimento, essa primeira vai ser vermelha, a segunda vai ser laranja, a terceira vai ser amarela,
A quarta eu vou colocar um verde um pouco mais claro. E a quinta eu vou colocar esse verde aqui. Pronto, já colocamos as nossas cores. Agora eu vou colocar o rótulo de dados, eu quero que apareça, né, conforme a gente colocou aqui, ruim, regular, bom, ótimo e excelente. Então eu vou clicar nesse maisinho aqui, elementos do gráfico, vou colocar aqui rótulo de dados, vou clicar sobre essa setinha, vou vir em mais opções. Ele vai aparecer para mim aqui do lado, eu vou voltar aqui nessa última opção aqui, vou colocar opções do rótulo. E aqui eu vou mudar para nome da categoria e o valor eu vou tirar. Esse complemento aqui, eu vou dar 2 cliques, eu posso apagar ele. Vou clicar sobre o nosso gráfico, eu preciso aumentar aqui o tamanho do orifício, eu vou colocar como 55, vou deixar ele um pouquinho maior. Pronto. Agora eu vou clicar sobre o nosso rótulo, vou deixar ele em negrito. Eu acho que dessa forma aqui está ok. A primeira parte do nosso gráfico, ela já está pronta. Para criar a parte do ponteiro agora, nós precisamos primeiramente preencher esses valores aqui em cima. O valor é o valor que será representado aqui no nosso gráfico de velocímetro. O ponteiro é o valor que vai determinar qual que vai ser a largura do nosso ponteiro. E o complemento vai ser a diferença desses dois valores, que a somatória dos 3 valores tem que ser 200, igual ao nosso gráfico aqui do lado, para que ele mantenha a mesma proporcionalidade. Então vamos iniciar. Aqui eu vou selecionar esses valores e eu vou formatar como porcentagem. Agora eu vou colocar um valor qualquer aqui, por exemplo, 50. Aqui no ponteiro eu vou deixar como 2% por padrão, que é um valor que ele deixa o ponteiro com um visual bacana. E o complemento nós vamos fazer o seguinte, você vai digitar igual 2 menos a soma desses dois valores aqui. Vou colocar assim para ele corrigir. E quando eu arrastar o mouse aqui, eu tenho um total de soma de 200. Conforme eu alterar esses valores, o complemento ele vai ser calculado automaticamente. Agora que nós já preenchemos as informações de ponteiro, eu vou arrastar esse gráfico aqui para o lado, eu vou clicar sobre ele com o botão direito, vou vir aqui nessa opção selecionar dados. Nessa opção série 1 eu vou selecionar ela e vou clicar em editar. Aqui eu vou dar o nome para essa série de base, que ela representa a nossa base, e vou clicar em OK. Vou clicar em adicionar, vou adicionar uma nova série. Essa nova série eu vou chamar ela de ponteiro. Vou vir aqui em valores da série, vou clicar nessa setinha e vou selecionar os valores do ponteiro que nós criamos aqui. Vou digitar Enter, clicar em OK, clicar em OK. Aqui ele adicionou um novo gráfico de rosca, porém, para representar o ponteiro, eu preciso que seja um gráfico de pizza. Então, eu vou selecionar esse gráfico aqui, vou clicar mais uma vez, ele vai selecionar apenas o gráfico externo. Vou vir nessa opção aqui, gráfico de design, alterar tipo, e aqui ele já vai mostrar para mim o gráfico de combinação. Nós temos a base que está como rosca e o ponteiro eu quero mudar para pizza. Então, vou vir aqui nessa opção. Vou mudar para gráfico de pizza. Vou clicar em OK e pronto. Agora nós temos o gráfico de pizza. Porém, ele está sobrepondo o nosso gráfico de rosca que está logo abaixo. Aqui nós vamos fazer uma formatação, vamos ocultar a área que representa o valor e a área que representa o complemento. Aqui ao lado eu já vou alterar, deixa eu selecionar esse gráfico. Eu vou alterar o ângulo da fatia para 270 graus. Vou digitar Enter, ele já vai posicionar. Eu vou clicar sobre essa área maior, mais uma vez, para ele selecionar ela. Vou vir aqui em Formatar, Preenchimento da forma, vou colocar sem preenchimento e sem contorno. Agora eu vou selecionar essa área azul, vou colocar sem preenchimento e sem contorno. E agora eu vou selecionar apenas essa área que ficou aqui, que é a área do ponteiro, e eu vou preencher ela da cor
preta. Deixa eu vir aqui selecionar novamente, eu vou colocar o contorno como, vou colocar sem contorno também. Vou apagar esse rótulo de dados que ele adicionou aqui, eu não quero esse rótulo aqui. Selecionei e dei um delete. E aqui o nosso gráfico de velocímetro começou a tomar forma. Aqui, como eu falei, o valor de ponteiro ele representa a largura do ponteiro aqui no nosso gráfico. Então, se você quiser, você pode aumentar ou diminuir, vai do seu gosto. Eu vou deixar em 2% porque eu acho que fica num tamanho legal. Agora nós vamos acrescentar alguns elementos gráficos para deixar o nosso gráfico de velocímetro no formato que nós queremos. Então, eu vou vir aqui em Inserir, Ilustrações e vou inserir uma forma. Vou inserir um círculo, cadê esse círculo? Aqui. Vou inserir um círculo aqui, vou tentar calcular ele num tamanho legal. Deixa eu posicionar aqui. Deixa eu ver, esse tamanho aqui tá legal. Agora eu vou mudar a cor dele, vou vir em formato. Vou deixar nessa cor aqui um cinza claro, eu vou tirar o contorno e aqui nós vamos fazer o seguinte, vou ensinar para você um macete porque nós precisamos criar um efeito aqui. Então eu vou selecionar esse elemento, vou clicar com o botão direito, vou ver aqui, salvar como imagem. Deixa eu selecionar aqui imagens, que é a pasta que eu quero salvar, vou dar o nome de círculo para essa imagem aqui, .png, que é o formato da imagem que nós vamos salvar. Muito importante você salvar o final como .png. Eu vou clicar em salvar. Agora esse elemento aqui eu posso deletar ele. Eu vou novamente aqui em inserir, ilustrações, imagens. Este dispositivo e agora eu vou selecionar a imagem que nós salvamos com o nosso elemento. Está aqui, círculo. Vou inserir e eu vou posicionar ele novamente. Mas você deve estar pensando, por que eu fiz isso? Porque com o elemento diretamente dentro do Excel, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Eu não tenho essa opção de cortar. Agora, como nós salvamos como imagem, eu vou vir aqui em cortar e vou fazer isso aqui, ó. E eu vou deixar só metade do nosso círculo para criar esse efeito aqui, ó. Vou clicar fora e pronto. Agora nós só temos a metade, que é o efeito que nós queremos criar. Vou posicionar ele aqui no local que eu quero. Agora nós precisamos inserir o elemento que vai mostrar o percentual. Então vou vir aqui em inserir, texto, caixa de texto. Vou colocar uma caixa de texto aqui. Aqui para você conseguir vincular um valor de uma célula dentro de uma caixa de texto, você precisa fazer o seguinte. Você vai vir bem na extremidade da caixa de texto, quando se formar essa pequena cruz, você vai selecionar, note que aquele elemento que estava piscando aqui, ele parou, depois você vai vir aqui na barra de fórmulas, vai clicar sobre ela, vai digitar o sinal de igual, e então você pode selecionar a célula que você quer vincular. Depois você vai digitar um Enter, e pronto, nós já temos a nossa célula vinculada. Agora nós vamos selecionar esse elemento, vou vir em formato, preenchimento eu vou colocar sem preenchimento, contorno sem contorno, a letra eu vou colocar branca, vou colocar em negrito e vou colocar tamanho, vou deixar o tamanho 20. Deixa eu posicionar aqui, deixar centralizado. Eu vou posicionar aqui dentro do nosso gráfico. Aqui nós praticamente finalizamos o nosso gráfico de velocímetro. Se você vir aqui em valor e alterar o valor, note que o nosso gráfico ele já está funcionando conforme nós configuramos. O que falta aqui apenas eu te mostrar como você pode criar aquele botão de controle para que você possa clicar sobre aquelas setinhas e ele alterar esses valores aqui automaticamente. Então, para criar esse botão de controle é bem simples. Porém, você precisa ter essa guia desenvolvedor aqui habilitada no seu Excel. Se você não tiver, é muito fácil de habilitar. Vou te mostrar aqui. Você vai vir até a guia Arquivo, Opções
você vai vir aqui em personalizar faixa de opções. E logo aqui nessa caixinha da direita, o seu provavelmente vai estar aqui assim, ó, com a guia desenvolvedor desmarcada. É só você marcar ela e clicar em OK, que ela vai habilitar essa guia desenvolvedor aqui em cima. Com a guia habilitada, você vai vir aqui em desenvolvedor, inserir e vai inserir essa opção aqui, ó, botão de rotação. Vou inserir ele aqui do lado do nosso gráfico. E agora nós vamos configurar ele. Eu vou clicar com o botão direito sobre o nosso botão, vou vir aqui em formatar controle. Ele vai me dar essas opções aqui. No valor mínimo eu vou deixar 0, o valor máximo eu vou deixar 100 e a alteração incremental eu vou colocar 5. Por quê? Quando eu clicar sobre essa setinha eu quero que ele altere de 5 em 5, então vai ser 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Aqui eu tenho uma opção de vínculo da célula. Nesse caso aqui eu não posso vincular diretamente nesse valor que nós colocamos aqui. Por quê? Se eu vincular, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou colocar o vínculo da célula, eu vou selecionar aqui, vou digitar um Enter. Vou clicar em OK. Quando eu clicar sobre a nossa seta, opa, vou clicar fora, agora eu vou clicar novamente. Quando eu clicar sobre a nossa seta, olha o que vai acontecer. Ele vai colocar um valor muito maior. Então, para corrigir esse problema é bem simples. Eu vou colocar manualmente aqui 50. Eu vou clicar com o botão direito novamente aqui, vou vir em formatar controle. O vínculo da célula eu vou fazer o seguinte, eu vou vincular em uma célula aqui ao lado, eu vou vincular na célula G1. Vou digitar Enter e vou clicar em OK. Aqui na célula G1 eu posso colocar o nosso valor, por exemplo, 5. E aqui em valor eu vou vincular essa célula com essa célula aqui. Então eu vou digitar o sinal de igual, vou selecionar a célula G1, porém aqui eu vou ter que dividir por 100. Vou dividir por 100. Vou digitar Enter. Ele vai manter a nossa configuração. Agora quando eu clicar aqui no nosso botão de controle, ele vai alterar os valores sem perder a nossa formatação aqui na nossa base de dados do ponteiro. Agora, para finalizar o nosso gráfico de velocímetro, eu vou te ensinar como você pode agrupar os seus elementos para que não aconteça isso. Se você movimentar, os elementos eles não vão ficar no mesmo lugar. Então, vou apertar aqui Ctrl Z. Para você agrupar é bem simples. Você vai selecionar o seu gráfico, vai apertar a tecla Ctrl e depois você vai selecionar os elementos que você adicionou. Vai clicar com o botão direito, vai vir nessa opção aqui, ó, agrupar. E pronto, agora quando você movimentar o seu gráfico, os elementos vão estar todos agrupados. Esse botão de controle e o valor aqui do ponteiro que está representado aqui no nosso gráfico de velocímetro foi utilizado apenas para demonstrar o funcionamento do gráfico de velocímetro. Se você quiser utilizar o gráfico de velocímetro com dados reais, é só você utilizar essa mesma estrutura, porém aqui no valor você vai vincular os dados reais que você estiver analisando, né? No caso o indicador que você for criar para estar adicionando, por exemplo, esse gráfico de velocímetro dentro de um dashboard para uma apresentação. Daí é só você fazer o cálculo do indicador que você quer demonstrar e vincular aqui nessa parte do valor, que o seu gráfico também vai funcionar perfeitamente. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para download da planilha utilizada nessa aula. Assim você pode ter acesso ao gráfico que nós criamos e se você quiser também você pode estar criando o seu próprio gráfico. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais